A sua mente pode fazer ou quebrar você. A minha me quebrou em 1000 pedacinhos quando eu era adolescente. E demorou anos pra eu aprender a montá-la. E nesse processo eu me tornei inquebrável. Quer um exemplo? Alguns anos atrás eu recebi a notícia de que eu poderia ter câncer na mandíbula e eu poderia perder metade dela, o que me deixaria deformada e que seria um processo super doloroso e caro. Enquanto eu tava esperando o resultado da biópsia, eu contei o que estava passando pra um amigo. E eu não vou me estender muito aqui nessa história porque eu fiz um vídeo contando tudo isso, eu vou colocar aqui na descrição. Mas é mais ou menos assim. Eu tive que esperar por uma semana pra receber o resultado da biópsia, pra saber se eu tinha câncer e pra saber também o que tava rolando no meu osso. E aí, quando eu falei pro meu amigo o que tava rolando, ele me falou assustado: como é que você não tá desesperada com isso? Aquele foi o momento em que eu me dei conta de que eu havia conseguido desenvolver uma mente blindada, inquebrável. Mas eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. Há uma grande diferença de uma pessoa que tem uma mente forte e uma pessoa que tá fugindo das emoções difíceis e por isso ela responde com frieza aos acontecimentos. A pessoa com uma mente inquebrável não foge das emoções difíceis, ela as abraça. E nesse vídeo eu vou te ensinar lições que me ajudaram a fortalecer a minha mente. Eu sou a Cris Brasil e toda segunda e quinta eu vou me sentar aqui para explicar um tema que chamou a minha atenção durante a semana. Então o que você tem a fazer é colocar seus fones de ouvido e fazer suas coisas, enquanto eu compartilho com você as coisas que eu aprendi sobre coisas que provavelmente você nem imaginaria, mas que podem ajudar você a enxergar melhor a sua realidade, melhorar a sua mentalidade para avançar na vida e de quebra se tornar uma pessoa muito mais interessante. E se isso é algo que chama a sua atenção, eu já te convido a se inscrever aqui no canal, dar aquele like pro YouTube saber que pode mandar mais do meu conteúdo para você. Eu vou deixar de enrolar e vamos pro vídeo. A demonstração definitiva de uma fortaleza mental. Quando eu penso numa mente inquebrável, eu penso naqueles que viveram naqueles campos de concentração durante o Holocausto. A experiência do Holocausto, ela é geralmente descrita com essa citação: aqueles que foram vistos dançando foram considerados loucos por aqueles que não conseguiam ouvir a música. Os raros, como o Viktor Frankl, que sobreviveram ao Holocausto e conseguiram manter suas mentes intactas enquanto as suas famílias e amigos estavam sendo executados, dançavam todos os dias ao som de músicas que só tocavam nas suas cabeças, que ninguém mais conseguia ouvir. A pessoa média nos campos de concentração achavam que essas pessoas que viam o lado bom numa coisa tão ruim que estava acontecendo, que essas pessoas eram loucas. Só que elas não eram loucas. Elas apenas escolheram ouvir aquelas músicas que estavam tocando nas suas cabeças porque a alternativa era morrer mentalmente antes de chegarem às câmaras de gás e viver os seus últimos dias na Terra em agonia. Elas se negaram a perder os últimos dias que elas tinham na Terra vivendo em agonia. Eu sempre falo aqui nos meus vídeos que a maneira com a qual as coisas que acontecem ao seu redor te afetam tem muito a ver com a lente que você escolhe para ver as coisas. E eu digo aqui também que como ser humano é impossível se manter 100% do tempo positivo, é impossível você sempre ver o lado bom das coisas, você ignorar o lado ruim, que isso não é humano, isso é coisa de robô. Mas há situações na vida em que isso não é uma opção, como o caso lá das vítimas do Holocausto, ou o recebimento de uma notícia incurável, tanto em você quanto num ente querido. Por isso que naquela época, quando eu me vi confrontada com a possibilidade de ter um câncer que me deixaria deformada, eu me neguei a passar o resto dos dias que eu teria com o meu rosto inteiro chorando, me lamentando. Pra mim, isso não me beneficiaria em nada. Acontece muito nas nossas famílias, né? Por exemplo, você recebe a notícia de que uma pessoa que você ama muito tá com uma doença incurável e ela tem pouco tempo de vida. Aconteceu isso comigo com a minha mãe. Minha mãe teve câncer, morreu de câncer. E você tem uma escolha a fazer. Ou você passa o resto do tempo com aquela pessoa chorando, se lamentando e fazendo daqueles dias finais dela na Terra muito desagradáveis e de muito sofrimento, ou você segue um outro caminho e tenta encontrar algo positivo naquela situação para que você possa viver aqueles últimos dias com aquela pessoa. E foi mais ou menos isso que os caras lá do Holocausto fizeram. Eles sabiam que eles iam embora, que eles iam morrer, que não tinha jeito. Então eles se negaram a passar o resto dos seus dias também morrendo mentalmente. Esse tipo de aceitação, porque é uma coisa que realmente não tem como você mudar, quando você entende isso e você realmente aceita aquilo que está completamente fora do seu controle, fora das suas mãos, e tenta achar um lado positivo para que você possa viver com aquilo, isso te fortalece. Mude o significado do desconforto. Um estudo descobriu que quando as pessoas veem o desconforto como um sinal para desistir e transformam essa crença em um sinal de que é hora delas crescerem, de que aquilo
ali é uma oportunidade de crescimento, elas desbloqueiam um nível mais alto de resistência mental. E eu deixei um link para esse artigo na descrição. Ah, sim, e a propósito, eu deixo sempre links para artigos que eu uso para fazer as pesquisas para os vídeos, e eu também deixo sugestões de livros aqui na descrição. Mas voltando aqui, com essa nova crença de que o desconforto é uma oportunidade para o crescimento, eles descobriram que a pessoa ela pode persistir contra as probabilidades por mais tempo e regular muito melhor as suas emoções simplesmente pela mudança dessa crença. A corretora de ultramaratona Courtney Dauwalter, eu acho que é assim que se fala o nome dela, usou essa mesma crença para mudar a história da dor durante a competição. Ela aprendeu a celebrar a dor como um sinal de que ela estava progredindo em vez de simplesmente suportar a dor. Isso deu a ela uma vantagem muito grande contra a concorrência. E fica melhor. Depois de algumas vezes, a Courtney construiu na sua cabeça um banco de dados imaginário de experiências em que ela superou o desconforto para desafiar as probabilidades. Aí, quando ela se encontrava em situações semelhantes àquelas que ela já tinha passado, ela ia lá, acessava aquelas memórias dela e usava aquilo para superar mais aquele desafio. E você pode usar a mesma coisa. Essa evidência mental, quando você se lembra de situações em que você passou por desafios, você guarda aquilo ali, cataloga, de catalogar, enfim, quando você arquiva lá e quando você passa pela mesma situação, daquela que você já passou e que você viu que você superou, quando você se lembra daquilo, aquilo te ajuda a passar por aqueles desafios, porque você passa a acreditar que você é capaz de passar por aquilo. Eu falei um pouco sobre isso no meu vídeo em que eu falo sobre quando o seu modo de viver não te serve mais, que o seu cérebro, ele tá sempre arquivando todas as decisões que você toma, todas as atitudes que você toma, e ele usa isso como evidência para reforçar as crenças que você tem, tanto as positivas quanto as negativas. Eu uso uma técnica semelhante. Durante a minha luta para curar tanto trauma pelo qual eu passei quando eu era criança e adolescente, eu tive que superar desafios assim quase que sobre-humanos. Agora, sempre que eu enfrento alguma adversidade, eu tento me lembrar daqueles momentos mais sombrios da minha vida em que eu superei coisas que muitas outras pessoas talvez não tivessem sobrevivido. E uma coisa que me ajudou muito naquela época foi escrever. Eu guardo alguns dos meus poemas que eu escrevi quando eu era adolescente até hoje. Então, a conclusão desse ponto aqui: pare de fugir do desconforto e passe a rotular ele como uma oportunidade de crescimento. E em seguida, isso é muito importante, presta atenção aqui, documente como evidência para você usar para replicar o resultado ou para te motivar quando você não tiver com a autoconfiança ok. E uma nota aqui: nem todo desconforto significa crescimento e nem todo crescimento gera desconforto. E eu tô falando com você mesmo que tá aí nesse relacionamento bosta, aturando abusos por causa dessa crença bosta de que o amor faz sofrer, de que pra valer a pena tem que sofrer, enfim. Não espere que a vida seja justa. As mentalidades de floco de neve querem que a vida seja justa. E isso faz com que essas pessoas se quebrem em centenas de pedaços todas as vezes que elas testemunham algum tipo de injustiça. A vida é do jeito que é, e isso, na maioria das vezes, está completamente fora das suas mãos. Até porque o que pode ser justo na sua opinião pode ser completamente injusto pro coleguinha ao lado. Você, aceitando ou não uma determinada situação, não vai mudar os fatos, só vai mudar como você se sente. Lembra o que eu sempre falo sobre a lente que você escolhe para ver as coisas e impactar em como você se sente quando as coisas acontecem? Então, se justiça é tão importante para você, faça a sua parte. Haja com ética, haja de acordo com os seus valores, em vez de você simplesmente ficar falando dos seus valores e cobrando que as outras pessoas ajam de acordo com o seu valor, com os seus valores. Quando você aceita que a vida é do jeito que ela é e que muitas coisas estão fora das suas mãos e que não adianta você ficar perdendo a sua energia, o seu tempo, inconformado com coisas que não estão nas suas mãos, isso fortalece você. Use essa tática simples para reduzir o estresse. Tenha um gato. Vocês não têm noção do que um gato como esse aqui reduz o estresse. Mas não era isso. Gente, o estresse, ele torna as nossas mentes
frágeis. Quanto mais decisões você tiver que tomar durante o dia, menos força mental você vai ter quando você tiver que tomar decisões importantes quando os desafios aparecerem. Muitas vezes, os desafios aparecem e você não consegue lidar com eles. Às vezes não é nem porque a sua mente é fraca, mas é porque ela tá cheia mesmo. O que eu aprendi a fazer e que me ajudou assim imensamente são coisas tão bobas que parecem, né, tão bobas, mas que são tão importantes. Eu comecei a usar sistemas para simplesmente esvaziar a minha mente e me poupar de ter que tomar essas decisões que são tão pequenas e que não vão realmente mudar a minha vida. Um sistema do qual eu tô me referindo... Olha só, o gato tá correndo aqui, ó. Então, o sistema do qual eu tô me referindo são etapas ou uma lista de verificação de coisas, meio que o padrão de como eu deveria agir em determinadas situações, para que eu não tenha que ficar todos os dias tomando aquelas pequenas decisões. Eu acho que o que dificulta essa parte aqui é a questão do apego. A gente se apega muito a pequenas decisões que não vão realmente contribuir com a nossa vida, que não vão ajudar pra nada, e a gente não entende que são essas decisões, essas pequenas decisões que você tem que tomar todo dia que geram, não jogam. Ai, Giló, ele tá me desconcentrando. Que geram uma certa sobrecarga à nossa cabeça. Isso enfraquece a nossa mente. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é desapegar dessas pequenas decisões que só estão sobrecarregando você. Então, aqui eu vou te dar alguns exemplos do que eu faço na minha vida e que você pode replicar pra sua vida ou adaptar pra sua realidade. Eu sempre falo isso aqui. Pega aquilo que serve pra você, adapta aquilo que você precisar adaptar pra sua realidade. Que não serve, você descarta. A primeira coisa aqui, se um determinado modelo de roupa, ou cor, ou estilo funciona pra mim, eu vou sempre usar o mesmo. Eu realmente não me importo se eu tô repetindo roupa. Se você já viu outros vídeos meus, você já deve ter notado que dos últimos vídeos pra cá, eu tô sempre com uma camiseta preta. E na verdade, não é a mesma camiseta preta. Eu tenho um monte de camiseta preta igualzinha só pra eu poder gravar os vídeos do YouTube. Isso porque eu percebi que eu tava me estressando pra escolher roupa. Eu ficava nervosa. Eu já fico extremamente nervosa pra falar pra câmera. Muitas pessoas falam, eu não tenho um canal no YouTube porque eu não tenho aquela desenvoltura pra falar da câmera. Gente, eu também não tenho desenvoltura nenhuma. Eu só tô aqui de frente pra essa câmera aqui falando pra vocês porque o meu tablet tá aqui, com tudo que eu tô falando tá escrito aqui, porque senão eu não consigo. Então, quando eu percebi que a questão de ter que ficar escolhendo roupa tava me sobrecarregando, eu falei, não, peraí, deixa eu ver o que funciona, e o que tá funcionando eu simplesmente vou usar aquilo ali. Na verdade, eu aprendi isso com Barack Obama. Eu li que ele fazia, né, quando ele era presidente, ele fazia a mesma coisa. Ele tinha um modelo, né, que ele tinha só uma peça de roupa, ele tinha só aquele modelo, aquela cor, ou acho que eram dois ou três que ficavam bem nele e ele tinha tudo igualzinho. Que aí é menos uma coisa pra você decidir. A segunda coisa que eu faço, que eu apliquei pra minha vida e que você pode replicar pra sua vida também, eu tenho uma lista padrão que é como se fosse um mapa semanal pra mim. Ali tem todas as atividades que vão se repetindo, tudo que eu preciso fazer ali naquela semana. Eu já tenho aquela lista padrão já com os horários. Quando eu vou fazer o meu planejamento, eu não preciso pensar muito, eu já sei que tá ali. E o número 3, que eu já mencionei antes, eu tenho um lugar para guardar as minhas ideias. Como eu sempre falo, a mente da gente foi feita para ter ideias, não para armazená-las. Se você quer ter uma mente forte, você precisa esvaziar a sua mente. Uma mente estressada, com um monte de coisa acontecendo, sobrecarregada, ela vai enfraquecer. Não deixe que experiências pessoais te limitem. O autor financeiro Morgan Housel diz: suas experiências pessoais representam talvez 0,00001% do que aconteceu no mundo, mas talvez 80% de como você acha que o mundo funciona. A maneira mais rápida de deixar a sua mente manipular e mentir pra você é achar que as poucas experiências que você teve na vida fornecem evidências factuais de como o mundo funciona. Porque aquele ex ou seu pai não presta, nenhum homem presta. Porque aquela pessoa daquela empresa te tratou mal, aquela empresa é ruim. Ou porque aquela pessoa, naquele momento que você foi falar com ela, foi rude com você, ou você acha que ela foi rude com
com você, então aquela pessoa não é legal. E uma coisa que eu percebo muito, porque uma pessoa ou duas pessoas de um determinado país foi a público e falou uma coisa escrota, então o país inteiro é escroto. Gente, o mundo, ele é muito maior e muito mais complexo do que as suas experiências pessoais. Ver algo uma ou duas vezes não conta como precedente ou padrão. Quando você tem esse tipo de mentalidade, você acaba se limitando. E quando você se limita, você enfraquece a sua mente. Pratique o pensamento profundo de verdade. A gente passa muito dos nossos dias vagando pela superfície, nos preocupando, cedendo às nossas vontades no momento, nos aborrecendo com as pessoas ao nosso redor, pensando no futuro, pensando no passado. As pessoas mentalmente resistentes, elas passam mais tempo conscientes das limitações das suas mentes. E elas questionam tudo, principalmente preconceitos, pensamentos e crenças. Um dos exercícios que eu aprendi e que eu sugiro que você tente é sempre me perguntar por que eu tive um determinado pensamento. De onde surgiu aquele pensamento? Será que é uma crença minha? E se for uma crença, de onde eu peguei essa crença? Essa crença, será que ela tem contribuído com a minha vida? Esse nível de pensamento profundo te leva a um pensamento livre. E o pensamento livre fortalece a sua mente. Pratique diminuir o zoom. As nossas mentes adoram ampliar e clicar 2 vezes em cada detalhe das coisas que vão acontecendo com a gente. Quando você se entrega muito a isso de sempre pensar muito nos detalhes, quando surgir um problema, em vez de você conseguir sair daquela caixa para conseguir ver o problema de fora para poder resolver, você vai pular na caixa e abraçar e ficar bem juntinho com o problema. E vai ser muito difícil de você soltar. O que vai fazer com que você não consiga ver mais nada na sua vida além daquele problema? Quando você aprende a diminuir o zoom e se afastar daquilo que está acontecendo, é como se você estivesse saindo da caixa. Isso vai te possibilitar enxergar as coisas de maneira mais ampla. E o mais legal aqui é que você passa a entender que o mundo não gira em torno de você e que o seu problema não é a maior coisa do mundo. A gente fortalece muito a nossa mente quando a gente passa a entender o tamanho real da nossa importância diante da humanidade. Pare de fugir das emoções difíceis. É muito comum hoje em dia evitar se sentir mal a todo custo, ou rotular pessoas e eventos desafiadores como ruins para sua saúde mental. Então, as pessoas estão começando a fugir de qualquer coisa com a qual elas não concordem ou que faça com que elas se sintam desconfortáveis. Elas não aprendem a lidar com aquilo. Essa forma de pensar faz com que a nossa mente fique cada vez mais fraca e nos torna vítimas. Um cara de quem eu gosto muito, que escreveu esse livro aqui, ele é um entusiasta da psicologia, o nome dele é Mark Manson. Ele disse algo que eu concordo muito e que tem muito a ver com isso que eu tô falando. Você não constrói resiliência psicológica sentindo-se bem o tempo todo. Você constrói resiliência psicológica ao melhorar em se sentir mal. Eu costumo dizer que uma das coisas que mais enfraquecem a sua mente é criar o hábito de fugir das situações difíceis, das emoções difíceis. Exatamente porque você foge das situações que te desafiam, você não sabe como lidar com elas. E cada vez mais você vai ter mais dificuldade de fazer isso. Porque cada vez que você foge de uma situação desafiadora que vai gerar uma emoção difícil, você está ensinando pro seu cérebro que aquilo ali é uma ameaça real. E isso vai fazer com que a sua mente fique cada vez mais fraca. E a Jurema apareceu aqui, né? Quando você entende que você não pode ficar fugindo das emoções difíceis e você entende que é interessante você enfrentá-las, quando você cria o hábito de não fugir das suas emoções difíceis, você fortalece a sua mente. Peça ajuda se precisar. Eu vou terminar aqui com uma lição bem difícil. Durante muitos anos eu não conseguia lidar com os meus problemas de saúde mental. Eu não conseguia aceitar os meus problemas de saúde mental. Eu escondi tanto aqueles traumas porque eu tinha medo de enfrentá-los, eu tinha medo de sofrer de novo por lembrar daquilo, que eu apaguei aquilo completamente da minha mente. E eu tomava atitudes, eu tinha certos comportamentos que vinham daqueles traumas e eu nem sabia, eu não me dava conta porque eu não me lembrava disso. Eu me lembro que
que toda noite eu costumava sentir um medo indescritível antes de dormir e eu não sabia por quê. Até que um dia, conversando com uma amiga, eu me dei conta de que eu realmente precisava de ajuda. E eu assumi pra mim mesma que eu precisava de ajuda e eu fui buscar ajuda e fui começar a fazer terapia. Só que as crenças que eu tinha naquela época eram muito diferentes das crenças que eu tenho hoje. Eu confesso que eu acreditava que enfrentar os meus traumas me deixaria mais fraca, porque aquilo me faria sofrer e aquele sofrimento ia me fazer mais fraca. E eu acreditava que a pessoa que faz terapia, que busca esse tipo de ajuda, é fraca. Agora eu percebo que essa crença é uma crença estúpida. Requer muito mais força você enfrentar os seus medos assim e você resolver. Uma pessoa, para que ela se torne mentalmente forte, primeiro ela precisa aceitar a sua condição de ser humano e entender que nem sempre ela vai conseguir enfrentar as coisas sozinha. Por isso que é tão importante você manter e cultivar os seus relacionamentos, você sempre ter aquelas pessoas ao seu redor pro caso de quando você não puder fazer as coisas sozinha, quando você precisar de ajuda. Não há problema em não estar mentalmente bem algum dia. E admitir que você está passando por isso já vai te tornar mais forte. Aceite que você é um ser humano, que você nunca vai conseguir ser perfeito, porque perfeição não existe. Aprenda a pedir ajuda. E isso vai te tornar inquebrável. Enfim, gente, eu espero que esse vídeo tenha sido útil pra vocês. Me digam aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês têm mais alguma dica, o que vocês acrescentariam e sobre o que vocês gostariam que eu falasse nos próximos vídeos que eu trago aqui pra vocês. Por hoje é isso. Bye!